eu penso que agora sim Bom podemos dia começar. a todos. Bom dia, doutora Catarina. Penso que temos agora então todas as condições reunidas para começarmos aqui o nosso webinar. E eu vou fazer uma saudação geral, já que este é um tema que nos toca a todos por igual, o tema da generalidade da sustentabilidade e, portanto, sem grandes individualidades, e dou as boas-vindas a todos. Agradeço naturalmente às pessoas que vieram contribuir aqui como palestrantes, que são para enriquecer aqui o debate, e naturalmente e também ao CFMA pelo apoio na elaboração deste webinar. E sem mais delongas, eu passava então ao nosso primeiro palestrante, que será então o Dr. Emanuel Bernardo, que tem 41 anos, é casado, nos tempos livres o seu melhor refúgio é estar perto do mar, ensinar os filhos e vai preservar a mãe natureza. Desempenha então a função de CEO da Associação Angolana do Mercado de Carbono, possui 16 anos de experiência no setor financeiro, tendo anteriormente liderado as seguintes direções: a organização de projetos, compliance e auditoria, e foi assessor económico no governo de Angola. É pós-graduado em Compliance e PCFT pela FEDUAR e licenciado em Contabilidade e Auditoria em Angola. Concluiu também o Programa Executivo Exponencial ESG na Nova School of Business and Economics. E vem-nos dar aqui o pontapé de saída com a sua experiência neste webinar. Noel, obrigadíssimo. Força. The floor is yours. Obrigado, Luís. Desde já agradecer a presença de todos. Bom dia a todos. Espero que, portanto, esse webinar vai de encontro às expectativas. Agradecer de forma calorosa a participação da doutora Amaralice, né, pela sua disponibilidade, a sua sapiência. Roy, morning and welcome. E todos que poderão enriquecer fundamentalmente o nosso engenheiro, a Bia Zungo, que, portanto, é um dos experts mais calejados do setor, né? Portanto, esse webinar, na sequência dos vários que nós então iremos realizar, portanto, conversas carbônicas, essa é a segunda, portanto, de uma série de várias que nós estamos a promover ao longo do final de cada mês, e esta coincidiu num momento em que comemoramos o Dia Mundial do Ambiente e iremos comemorar amanhã o Dia Internacional, não é? Iremos comemorar amanhã o Dia Internacional do Mar. Portanto, a Associação Angolana do Mercado de Carbono é uma associação nova, portanto, vem advogar a criação do mercado de carbono em Angola com várias iniciativas, promovendo diálogos que levarão então à partilha de uma visão comum dos vários stakeholders, no sentido de permitir ou conceder ao Executivo um conjunto de propostas, um conjunto de sugestões, no sentido de encontrar a melhor via, o melhor caminho para institucionalizar a framework regulatória, ou, se entendermos, criar em primeira instância o mercado de carbono, né? Nós temos estado a promover várias iniciativas, falando fundamentalmente com o setor privado, falando com o governo, estimulando várias organizações a promoverem projetos de baixo carbono. Portanto, projetos esses que são novos, projetos esses em Angola que são estão em fase bastante incipiente. Temos estado a obter alguns resultados positivos, apesar de que em alguns casos nem tanto, porque o tema é ligeiramente novo. Pensamos que o desafio está lançado, ainda temos um longo caminho a percorrer, fundamentalmente na educação, se é assim que entendemos, ou no processo da aculturação deste novo normal. Portanto, temos estado a pregar fundamentalmente as várias organizações, quer do setor privado, quer do setor público, a introdução de uma matriz ou de uma estratégia de sustentabilidade que vem alicerçado também com um programa
um plano de ação de descarbonização e educação ambiental, com adesão ao Pacto Global, no sentido de se iniciar uma jornada de sustentabilidade. Pensamos que há setores que a responsabilidade é maior em relação aos outros, então a nossa ação tem sido fundamentalmente focada naqueles setores mais poluidores, naqueles setores que podem efetivamente catalisar com ações muito concretas a iniciativas de baixo carbono, no sentido de trazer a necessidade para o mercado. Portanto, por um lado, ter players que possam efetivamente comprar os créditos de carbono e, por outro lado, ter players que possam efetivamente vender esses mesmos créditos em prol da redução das emissões em Angola, em prol da economia, em prol do cumprimento da agenda global climática. Portanto, em notas bastante introdutórias, é isso que, em nome da associação, depois a engenheira Catarina, em sede própria, irá aprofundar um pouco mais, não queria me alongar. Luís, peço que dê a continuidade do nosso webinar. Desculpa, eu recebi agora uma mensagem do Mr. Anders, ele não está a conseguir nos ouvir, não sei o que é que se passa. Luís? É estranho, isto aparece aqui de facto em espera, mas eu não sei o que é que se faz. Ele está aqui, parece tudo, está tudo normal. Engenheira Catarina, tenta solicitar que saia e volte a entrar ou tentar entrar por um outro dispositivo. É o ideal, porque aparentemente está tudo ok. Bem, vamos. Se puder então pedir ao El para tentar entrar com outro login, com outro dispositivo, para sair e voltar a entrar, e tentaremos ver isso. E vamos dando aqui então seguimento ao webinar, passando a palavra, agradecendo naturalmente ao Emanuel por este belo pontapé de saída e enquadramento global do nosso tema, e passamos então a palavra à doutora Maralisa Cunha, que é pós-doutora em Direito Educacional e Direitos da Natureza pela Universidade de Salento, em Itália, doutora em Direito Comparado e Processo de Integração, processo de integração pela Universidade degli Studi della Campagna Luigi Vanvitelli, em Caserta, e professora visitante do mestrado em Direito Constitucional da Universidade de Guayaquil, no Equador, ainda coordenadora do pós-doutorado do Centro de Ensino Superior do Amazonas, no Brasil. Doutora Maralice, obrigadíssimo por se ter juntado a nós, e passo-lhe então a palavra para ouvirmos. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bem, eu falo que não existe nenhuma proposta hoje que tenha qualquer possibilidade de dar resultados se a palavra educação não tiver no comando do projeto. Por que isso? Porque eu costumo dizer que essa geração que está aqui, que não foi educada ambientalmente, é uma das responsáveis por termos chegado na situação que chegamos. O grande problema que eu vejo em todas as propostas é que ou a educação não passa de algo ilustrativo, né? Porque, na realidade, isso é comum às sociedades. Quando a coisa está perigando, né, a primeira coisa que se fala é em educação. E, paradoxalmente, é uma coisa que não se leva não evolui. A gente percebe nas minhas pesquisas, eu verifiquei em Itália, em Portugal, em Angola, no Brasil, que os projetos, eles não andam, e eles não andam por vários motivos. Um deles é o descompromisso ou a falta de financiamentos
para que os projetos voltados para a educação ambiental, a educação da comunidade, a informação da comunidade, a formação da comunidade, não logrem resultados positivos. Porque eu costumo também dizer, uma vez que tenho uma formação jurídica, pedagógica, e tenho sou da linha de pesquisa freiriana, que diz que, na realidade, querer um indivíduo formado, informado, não é benefício para, muitas vezes, para o poder público, quando ele tem a obrigatoriedade, ao mesmo tempo, de formar esse indivíduo. Então, quando a gente fala na questão do mercado de carbono, né, que está surgindo no Brasil, inclusive já é regulamentado, é tentar fazer entender que, se não tem no âmbito dessa proposta a primeira, de educar ambientalmente e, sobretudo, como premissa de uma alfabetização ecológica, porque precisamos entender que passamos por um problema comum a todas as nações, é um problema transfronteiriço, não é um problema que diz respeito a Angola, não é um problema que diz respeito ao Brasil, não é um problema que... Não, é transfronteiriço, e para isso a gente precisa encontrar, a partir da educação ambiental, uma estrutura de ensino comum. Eu digo sempre, como falei na conferência, o 2 mais 2 é igual a 4 aqui na Angola, é igual no Brasil, é igual na Itália. Por quê? Porque os sistemas de ensino organizaram de tal maneira que se falasse uma linguagem comum. E isso a gente não vê acontecendo no âmbito das questões ambientais tão urgentes e tão graves, na qual atravessa e é vítima a humanidade, e justo por suas ações humanas. Então, o compromisso da Associação Angolana do Mercado de Carbono é, né, dentro do seu projeto, trabalhar a educação ambiental, sobretudo voltada para a comunidade. Porque, também digo, né, a situação é tão grave que se passa por uma ansiedade ambiental muito grande. E a educação eficiente, ela não pode ser proposta para um curto prazo. Não adianta, apesar de que nosso tempo é escasso, mas é preciso começar da base. E nós vemos, quando eu vejo a Agenda 21, a Agenda 30, a Agenda aqui 50, já se fala na 100, eu fico olhando como a gente protela, mas como a gente não investe na educação ambiental. Eu costumo dizer que, a partir da Conferência de Estocolmo de 72, se tivéssemos tido a oportunidade de implementarmos a educação ambiental nos currículos escolares, nos sistemas de ensino, hoje eu acredito piamente que teríamos um quadro muito melhor do que esse que nós estamos. No entanto, passaram-se assim 5 décadas e a gente não vê grandes resultados. Então, eu acredito que qualquer proposta tem que ter dentro do seu, o que acontece com a Associação Angolana de Mercado de Carbono, ter um projeto de educação ambiental voltado para a formação e informação da comunidade. Sem isso, né, nenhuma proposta ela vai encontrar, como disse no início aqui da minha fala, resultados positivos. E Angola, ela tem esse potencial para o mercado de carbono, mas a gente vê que as dificuldades também são muito grandes, e não é só para Angola, né? Para outros países também. Eu costumo dizer que nessa normativa ali, no âmbito da lusofonia, essa questão da regulamentação do mercado de carbono, o Brasil é pioneiro ali e tem essa visão mais avançada. E como jurista comparatista, né, eu também primo pela ideia de se verificar se é possível fazer um translado jurídico, né, para dentro do contexto angolano, até porque nós temos variáveis muito comuns e que talvez possa vir a ser aproveitado. Porém,
volto a dizer, e aqui já caminhando para encerrar a minha fala, que, na verdade, isso, sem essa premissa, sem esses projetos bem construídos de educação ambiental, nós não vamos conseguir lograr não vamos ter êxito. Nenhum país terá êxito, né? E eu espero que a gente consiga realmente alcançar esses objetivos a partir de levar a sério a educação ambiental, deixando que, como Santomé, um autor espanhol diz, né, deixando que a educação ambiental seja somente uma moda, um momento de moda, né? E como diz a Marta Nussbaum, que a educação ambiental não seja visto como ornamento inútil, uma vez que os problemas que a humanidade passa, como eu disse, é comum a todos, e Angola também não é diferente. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigado, doutora Marlice, pelas inspiradoras palavras, a falar sobre um tema que realmente é muito, muito importante em termos de transformação da sociedade. Não conseguimos fazer nada se não começarmos naturalmente pela educação. E, portanto, acho que foram aqui umas palavras inspiradoras e com impacto. Obviamente que agradeço por isso. E passamos então de seguida ao nosso convidado. Eu espero que ele já esteja com capacidade. Roel, can you hear me now? Are you okay? Can you hear me and can you talk? Yes, I can hear you now. Apologies for the connectivity issues earlier on. No worries. I hope, can you hear me all right as well? Yeah, loud and clear. Perfect. Fantastic. Yeah, so I will just do before you start, just make a brief presentation from yourself in Portuguese, if you don't mind, just for the rest of the audience, and then you can please go on in English, okay? Então, temos connosco o Roel Anders, é chefe de equipa da Poluição Atmosférica e Eficiência Energética na Divisão de Meio Ambiente Marinho no Secretariado da IMO, International Maritime Organization. É responsável pela agenda regulatória da IMO sobre a redução da poluição atmosférica dos navios, em conformidade com todas as estratégias, e pela implementação da estratégia inicial da IMO sobre a redução das emissões de gases de efeito de estufa dos navios. É formado em Direito, com especialização em Direito Ambiental e Marítimo Internacional, e complementado com estudos de pós-graduação em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Empresarial. So it was very quick, Roel, to just a brief description of your profile. Now, please, the floor is yours. Enlighten us. Muito obrigado, Luís. For your information, I used to live in Lisbon for 3.5 years when I was young. So I can actually still understand Portuguese, but I really don't speak Portuguese anymore. It's been too long, and I don't practice enough. But it's actually been quite a pleasure to listen to all of you in Portuguese, because it reminded me of when I was young. Thank you very much for the invitation, and my apologies for the kind of connection issues. I'm not at home. I'm not in the office. But I really wanted to join you today. So my conditions today are not ideal, but it's what it is, and I think that's the most important was that I was able to listen to you. So Louise, as you mentioned, I'm the head of climate action and clean air in the International Maritime Organization, the IMO, and the IMO is a specialized agency of the United Nations. So we are part of the UN family, and we are the regulator of international shipping. And just to give you a bit of context, for those of you, and I guess many of you are familiar with kind of the text of the Paris Agreement, but also with the underlying conventions such as the United Nations Framework Convention on Climate Change, the UNFCCC, and the Kyoto Protocol. International shipping and international aviation have a special role in these international conventions, as well as in the Paris Agreement, in that these sectors, shipping and aviation, were actually excluded from the obligations under the Paris Agreement, and particularly for the national obligations for member states.
as ship emissions are not including in their national emission inventories or in their national determined contributions. And that is because of the international nature of both shipping and aviation, which makes it very difficult for individual countries to be accountable for those emissions, or even to actually provide emission inventories for those emissions. Ships can be registered in any country around the world. They're actually, contrary to other industries, many ships are flagged or registered in countries in the global south. Take, for instance, the case of Liberia, which is one of the biggest flag registers in the world. But these ships can also change quite easily from one day to the other, from one flag to the other. The ownership of the ship can be very international, so the ship can be registered in Liberia or in Panama, but the owners can be German. The crew is often from the Philippines, from India, from Bangladesh, and they can operate, of course, from Brazil to China, from Angola to China. And so it's really difficult to have a national jurisdiction responsible for the emissions of shipping. That said, ship emissions account for approximately 3% of global greenhouse gas emissions. And whereas 3% doesn't seem that much, that is actually similar to the total amount of emissions like a country the size of Germany or Japan. So the total amount of shipping equals an economy like Germany or Japan, and like any other country, the shipping industry is also very committed to reduce its emissions and its contribution to global warming. And as a result, the UN member states have mandated the International Maritime Organization to put in place a global regulatory framework that looks into reducing greenhouse gas emissions from the shipping industry. And we have been actually very successful, and I'm actually quite happy that one of our countries, Angola, and my colleague here, Catarina Diaz, invited me to join your panel today, and showing kind of the commitment of all countries that are represented in the IMO to actually emphasize what the roles of shipping and what the work of the IMO has been in the past years. Last July, so July 2023, the IMO member states collectively, by full consensus, adopted a greenhouse gas strategy for shipping. And that strategy actually identifies a net zero target for global shipping to be achieved by and around 2050. And so while in many other UN fora, take for instance the UNFCCC, discussions are quite difficult, and there's a lot of geopolitical considerations that come into the negotiations in these fora. In the IMO, we have been able to adopt this net zero strategy by full consensus, so we're very proud of that. We also have an industry, a shipping industry, that actually asks us, the regulator, the international regulator, to come up with more rules and more specific rules that will bind the shipping industry in order to pave the way towards that net zero future. And we're now working with our member states on rules and regulations for the shipping industry that will have to be agreed in the autumn of next year, so autumn 2025. And that will include targets for individual ships operating around the world to reduce their greenhouse gas emissions and to improve their energy efficiency. And so where we are today in that process in defining rules and regulations is we're looking into a global fuel standard that actually foresees the gradual reduction of the maximum carbon content of different fuels used by the shipping industry, in combination with a global greenhouse gas pricing mechanism, so a carbon pricing mechanism for the shipping industry. And this is really unique. When next year we will adopt such a global greenhouse gas emission pricing mechanism for the shipping industry, it will be the first global pricing emission mechanism for one single industry. So we're very proud of that, and we're working now together with member states, with industry, with environmental NGOs on defining the rules and regulations that will allow this to happen.
Now, the challenge for the shipping industry, like for many other industries, particularly hard to abate sectors, is it's difficult. Today, ships use mainly 99% of the fleet uses heavy fuel oil as the main combustion source. And some of the large container ships, some of the large tankers, some of the large bulkers, so those ships that transport iron ore, for instance, from Africa to China or other commodities, they have a fuel consumption on a daily basis, which is similar to a small town. So if the shipping industry wants to decarbonize, it has to look into other energy sources like hydrogen, like methanol, like LNG, like ammonia, in order to really be able to decarbonize. And there's a lot happening actually already in the shipping industry. There are new build orders for new ships that will use methanol or even ammonia as an alternative fuel. And the idea is that these fuels over time will have to be produced using renewables. Think about wind, think about solar. And this is really where we see as IMO, as a UN organization, a lot of opportunities for countries, particularly countries in the global south, to actually increase the production of renewable fuels and make those fuels available also for the shipping industry. We know that there are a lot of projects, particularly in sub-Saharan Africa, in Brazil, that really look into the production of renewable hydrogen, as these countries have one of the lowest production costs for renewable or hydrogen-derived fuels, such as ammonia, such as methanol. And so what we can see is that there's a lot of potential synergy between these future large renewable energy hubs in countries like Brazil and Angola, and the options or the opportunities for these countries to export renewable hydrogen to, for instance, Europe, to North America by means of ships. Today, the shipping industry is responsible for transporting oil and gas around the world. But as the world is moving towards an energy transition, we do expect that the shipping industry will also be responsible for transporting renewable hydrogen, ammonia from the production hubs in the world to the consumption, the energy demand areas in the world. And if ships are going to be used to transport these fuels, why then not also decarbonize the shipping industry itself? So this is really where we are working today, both in preparing a regulatory framework that provides legal and investment certainty for the shipping industry, but also for the energy production industry to come on board. And we see a lot of potential synergies with other energy dense industries such as steel production, aluminium production, to really join up and provide solutions that can look into the decarbonization of all these sectors in conjunctions. So I will stop there. I think this is really where we, as part of the UN family, are very much engaged in. We have agreed on a net zero future for shipping, and that is really unique, I think, for a hard to abate industry to have that commitment, both from member states and industry. And now we have to put in place the regulatory framework and the cooperation with countries and industry to make that happen. But we're quite positive, looking at what has been done and what the technology for ships is delivering already today, that the shipping industry can actually lead some of these initiatives around the world. Obrigado. So thank you very much, Roel, and congratulations both on your Portuguese and your presentation. Really enlightening and describing this shipping industry and the way it is tackling the challenges, the global challenges of decarbonization, which is something that all the countries are always talking about, and all the stakeholders. And you have already a lot of work being done related to connecting the different dots, the different sensibilities, the different rhythms, which is always very, very difficult.
So really congratulations on that, and thank you for the presentation. I would like just to I know you have a tight agenda and you have to leave, but if you have the time just to give us your thoughts on how an ONG like the Angolan Carbon Markets Association can collaborate, or other associations can collaborate with you, with your department, and how we can together put projects, put initiatives that could help to tackle these challenges. If you can give us your view and your experience on if you are already working in other countries that we can apply the same in Angola. Yes, of course, happy to do that. And I think what we see, so as I mentioned in the beginning, the shipping industry is very international. Member states have, so IMO, governments in the IMO have agreed on developing a global carbon market, basically, for ships, as the emissions from the shipping from ships themselves are not included in national determined contributions. So I think it underlines the international nature and the importance of having a global pricing or carbon market for ship emissions. That said, where we see a lot of opportunities for collaboration and cooperation is really in the area where ships join up with national industries, and of course ports is being one of those main areas. And ships, and I think in the case of Angola, that's the same, looking at the current, for instance, energy production in Angola, but also the exportation of raw materials, commodities, which all happens by ship. So for us, the focus and the key focus would be on the ports, because in many countries, the ports are kind of industrial hubs where both the shipping industry comes together with the national, both transport sector and industrial sectors. And so what we really encourage countries to do is to look at ports as being kind of a driver for innovation that can both connect national industries with other parts of the world. And as I said, I think Angola has quite a potential to produce renewable fuels. So there's a lot of space, there's a lot of sun in Angola, and we see large projects, for instance, in countries like Namibia, in South Africa, let's say on the border region with Namibia, where there's huge investment going into renewable fuel production, and where we can see that there's certain maritime sustainable corridors being developed. And these are concepts where along a maritime corridor between, for instance, Namibia or South Africa, there is an export of green hydrogen happening to primarily Europe for the time being, including, for instance, to Portugal, but also to countries like the Netherlands, where renewable hydrogen is being produced and then exported along this maritime corridor. And the idea is really to not look just at the maritime leg, or not just the sea journey or the sea passage, but actually to really include all the stakeholders from the production phase to the user phase, and the ports and the industries that come along with it, to join into developing these maritime sustainable green corridors. So I think these are kind of areas where we see a lot of development. We see something similar happening in Brazil, where some of the ports like Açu, Santos in Brazil have now actually taken the initiative to become some kind of an renewable energy hub, and in that way connect and create new economic and job opportunities in the port area around renewable energy production. And then export that energy to areas in the world where they have a large energy demand. So I think that's maybe something that from the Angolan perspective can be looked into, and where I think also with some of our programs we could assist in the future.
Okay, great. Thank you, Ro, for sharing your vision on this. I think we all agree that there is a huge potential in Angola, specifically talking about Angola, but enlarged to other African countries in the production of renewable energies. Then the way how to use that renewable energy, it's the cutting edge now, I think. And it would be very helpful to learn from your experience from other countries to apply here in Angola. So thank you very much, Ro, for your words, for your intervention. Very enlightening, I would say. Thank you very much. So now we are going to skip to another to the next guest with the hand in the air. So I will change to Portuguese now, sorry. Volto ao português, desculpem, isto às vezes é um bocado mais difícil de mudar de idioma. Para passar a palavra então ao Dr. Abias Bongo, que está com a mão levantada e portanto é a altura mais do que certa para lhe passar a palavra. O Dr. Abias Bongo é ex-secretário de Estado do Ambiente de Angola, e portanto é subejamente conhecido, uma figura prominente no país, e portanto, Dr. Abias, por favor, o espaço, ia voltar outra vez ao inglês, the floor is yours, mas a palavra é sua. Muito obrigado, Luís. Eu, na verdade, levantei a mão porque eu queria fazer uma pergunta ao Ro. Como disse que ele ia sair, então eu vou fazer a pergunta e mesmo assim vou continuar. Ainda estou aqui. Ok. Ro, just a brief question. I don't know if a question or is a request for a comment on your presentation about the sea. I can see that oceans are losing their capacity of carbon sequestration because of waste, pollution, and so on. And in your presentation, I didn't see you trying to approach that perspective. I'd like to have some comments from you on that regard. Thank you. Thank you for that question, and it's a very good and pertinent question. And you're correct. I focused primarily on what we do in reducing the emissions of ships themselves. So as an organization, as the IMO, we primarily regulate the ships. We don't regulate, or we don't immediately have a role in what's happening on the seabed, or kind of the sequestration of carbon into the seabed, because that doesn't really fit within our mandate. But that said, we do, within kind of being part of the UN, we are actively involved in discussions with other organizations, also in the context of UNCLOS, so the United Nations Convention on the Law of the Sea, which regulates a lot of the use of the sea, particularly the high seas, so the areas of the seas where there's no national jurisdiction. And you may be familiar, or you may have heard actually that last year the UN came to an agreement about a new convention, which is called the BBNJ, which is the UN Convention on the biological biodiversity in the seas beyond national jurisdictions. And this is a new convention which still needs to be ratified by a lot of countries. But it really tries to look in all these kind of issues of how can we, as community, better protect the seas, particularly beyond national waters, beyond that territorial seas, as we do see that there's an increased interest in seabed mining in the high seas, or the use of the sea for all kinds of productions, but also for carbon sequestration. And what do we need to do in order to protect that? So we are involved in these kind of international negotiations, but the IMO itself, we are not mandated to really regulate carbon sequestration directly.
we have a particular convention within the IMO, which is called the London Convention, which regulates dumping from ships at sea. And that has an element that looks into how to kind of regulate the insertion of carbon into the seabed from ships. But again, the main focus is really on the ships. It's not so much on the seabed itself. So not which areas you can or you cannot insert carbon sequestration. What we see though, and this is not necessarily linked to the IMO, but for instance, as your question I think is quite relevant. Here I'm based in the UK in London. Our head office is based in London. And what we can see actually is that in the North Sea, so particularly between Norway, the Netherlands, and the UK, there's quite an interest in order to pump carbon into empty oil and gas bulbs or reserves. So that have the areas in the North Sea that have traditionally been used for offshore oil and gas production and which are now largely empty. Now they're being actually used to input carbon into the seabed, and these countries are actually looking into the regulations in order to do that. So there is quite some interest and initiatives happening in that space. It's happening both by pipelines and by ships. So I think if you're interested in that, maybe the North Sea and carbon sequestration in those areas is something that's happening. I know that Brazil is looking into it as well in some of the oil or the older oil offshore oil reserves to pump carbon in there. So there's some examples, but I'm personally not a specialist in that area. But it's a very good point. Thank you. Bem, acho que, Luís, agora posso continuar. Força, agora já estamos em rota. Muito obrigado pelo convite. Perdão, sorry. Nós temos pessoas que não entendem bem o inglês. Então, doutora Bia, se não se importar, eu pediria ao moderador para fazer só um resumo daquilo que foi a apresentação do Rogers e depois passávamos para a doutora Bia, só para as pessoas estarem conectadas e alinhadas, porque muitas das coisas que a doutora Bia vai falar certamente vai se basear também na informação que recebeu. Muito obrigada. Ok, então muito rapidamente, o Raul deu-nos uma visão muito focada na descarbonização do setor dos transportes marítimos, em que falou um pouco das dificuldades, principalmente começando desde logo pelos países envolvidos, pelas nacionalidades, desde logo dos barcos, das tripulações, dos pontos de carga e dos pontos de destino, ou seja, toda esta dificuldade regulatória para encontrar um compromisso que seja válido para todas as partes, em que naturalmente estão em estados de evolução neste caminho de descarbonização diferentes, e portanto é um esforço que têm vindo a fazer e que vão conseguir ter uma capacidade regulatória abrangente e que seja aplicada num ponto de vista global, e que estará para sair, se bem me recordo, no final deste ano, certo, ou início do próximo, um novo quadro regulatório comum, que depois naturalmente será vertido nas legislações nacionais, e falou também ainda dos projetos de desenvolvimento de energias renováveis que sejam capazes de criar corredores verdes de transporte deste tipo de energias, mas que também eles próprios sejam utilizados nos locais de produção, onde naturalmente a África tem condições muito especiais e muito favoráveis para a ocorrência dos mesmos, e a utilização dos portos então como hubs de desenvolvimento no que a descarbonização diz respeito, e que consigam
serem um hub tanto de produção de energia renovável como de passagem destas tecnologias para o setor, tanto do setor portuário, no setor dos transportes marítimos e também no setor industrial e de transportes terrestres, que vai naturalmente ter conexão ao porto com as exportações. Eu acho que não me esqueci de nada. Roel, if you understood everything in my parece muito bem, Portuguese. Luís. Ok, ótimo. Okay. Obrigadíssimo, então. Doutora Bias, acho que podemos então dar continuidade para não nos alongarmos muito mais aqui no tempo. Muito obrigado. Obrigado a vós. Bem, antes de falar de mercados propriamente dito, eu queria falar do carbono primeiro, pois o grande problema para o surgimento dos mercados, e no caso do mercado de carbono, é a quantidade de carbono na atmosfera que aparece em concentrações elevadas e que exige de todos nós esforços no sentido de reduzirmos não só a emissão, mas como o sequestro do carbono na atmosfera, com vista a permitir que a temperatura chegue para nós a níveis aceitáveis, ou, melhor dizendo, para prevenir que não estejamos a sofrer com as consequências que temos estado a sofrer nos últimos anos. Esta é uma primeira reflexão, pois o carbono é um problema que hoje todos temos que dar resposta a ela. Eu me refiro todos e faço aqui uma ligação com a intervenção da professora, em que fala da necessidade da expansão da educação ambiental. O carbono também é uma oportunidade, e é uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável, é uma oportunidade para o financiamento e é uma oportunidade para o estabelecimento dos mercados. E aqui aparece como, se assim podemos considerar, mais uma commodity. Temos muitos desafios, e eu falo de muitos desafios porque temos estado a trabalhar nos inventários de gás de efeito de estufa para Angola, e temos estado a verificar que as emissões tendem a crescer. Por um lado, no setor de energia, temos estado a verificar alguma redução, pois algumas medidas, como a regulamentação para parar a queima, medidas para o aproveitamento do gás como emissão fugitiva, que está a ser canalizado como LNG e outras alternativas, vão contribuindo para reduzir emissões. Por outro lado, o setor de florestas temos estado a verificar algum crescimento desse setor, e por diversas causas: a prática da agricultura, a atividade de exploração como tal, muito embora não represente perigo, mas é uma atividade crescente, exploração florestal. A produção de carvão, e aqui chamamos uma particular atenção para as nossas estradas, vemos quantidades de carvão a serem produzidas. Para quem conhece, aquilo representa um aumento de emissões por parte de Angola. Mas depois também temos questões como alguma necessidade de um desenvolvimento industrial. Temos um parque industrial a crescer, em algumas áreas, alguma organização com novas tecnologias, etc., etc. Em outras, nem tanto assim, dá-se a oportunidade
do estabelecimento da indústria, sem considerar as grandes questões como a sua capacidade de emissão de gases de efeito de estufa. E depois vamos para uma área em que todos contribuímos, muitos somos capazes de não saber como, mas acabamos por todos contribuir, que é a questão dos resíduos. Todos nós produzimos resíduos e as nossas taxas de produção de resíduos são grandes, vão acima de meio quilo, eventualmente no meio rural um bocadinho menos, mas a produção de resíduos é grande. E se pensarmos que aquela produção que cada um de nós faz contribui para as emissões de gases de efeito de estufa, então vamos ver que estamos a sair das indústrias, com a responsabilidade das indústrias, para nos responsabilizarmos a todos. Isso quer dizer que se a indústria precisa de tecnologia, precisa de recursos, precisa de capacidade, etc., nós também precisamos, pelo menos, diminuir a quantidade de resíduos que produzimos por dia. Dito isso, vermos aqui como é que podemos trabalhar em eventuais soluções para o problema do carbono. O financiamento, com certeza, é um deles. Eu destaco o financiamento, pois sem financiamento não conseguimos fazer muita coisa, e depois a capacidade, porque se não tivermos capacidade, podemos ter financiamento, não fazemos absolutamente nada. Depois vemos a tecnologia, as plantações, a recuperação de ecossistemas, a agricultura sustentável, etc., e depois, então, temos os mercados. Eu procurei referir os mercados, no fim, pelo seguinte: os mercados podem ser úteis se a gente considerar, como podem não ser. Pelo seguinte: os mercados aparecem porque há um excedente de carbono que os países têm, e outros que não têm tanto assim. Então, há necessidade dessa transferência. Agora, a minha consideração é que deveria haver alguma limitação, pois hoje não estamos mais no Kyoto, em que uns têm responsabilidades e outros não. Todos temos responsabilidades. Por isso é que acho que os mercados deviam ser limitativos para que o esforço de redução de emissões fosse cabalmente para todos. Há dias ouvimos falar que alguns países continuam a apostar seriamente, por exemplo, nas centrais a carvão. Nós sabemos qual é o potencial de emissão dessas centrais. E sabemos que grande parte desses países são países que hoje estão no mercado à procura de oportunidades alguma transação comercial, de alguma comercialização, digamos, das suas emissões excedentes para outras realidades. E depois vem também a responsabilidade dos países, de nós, países receptores, em aproveitar isto para o desenvolvimento propriamente dito, e aí eu vou buscar um bocadinho do desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto, mas para também apelar que esse carbono que é transacionado através dos mercados possa ser medido e verificado, possa refletir em que uma tonelada de carbono que eu digo que reduzir por intermédio dos mercados de carbono possa ser exatamente
uma tonelada para facilitar as contas globais e então se avaliar qual é o esforço adicional ou não em que todos nós como país ainda temos a exercer. Então são algumas reflexões que eu procurei trazer. Acredito que mais poderemos ouvir com os comentários ou perguntas que eventualmente nos façam. Obrigado. Muito obrigado, Tobias, pela sua intervenção. Vamos passar rapidamente, porque já estamos aqui um bocadinho a queimar aqui algum tempo e ver se conseguimos ter espaço para no final termos aqui algum debate. E eu passava então rapidamente a palavra à engenheira Catarina Dias, que é formada em Biologia pela Universidade do Agostinho Neto, doutoranda pela Universidade Aberta de Madrid, com uma especialidade em Gestão Integrada das Zonas Costeiras, e é o ponto focal de Angola para o Comitê de Proteção do Ambiente Marinho da Organização Marítima Internacional e investigador do Centro de Ciências Naturais, Petróleo e Gás da Universidade Católica de Angola e membro também da Associação Angolana de Mercados de Carbono. Engenheiro Catarina Dias, muito obrigado, força, é tudo seu. Bom dia a todos. Eu pedi só aqui uma apresentação dentro aqui dos limites do tempo para conseguirmos compilar tudo. Não, eu vou ser rápida. O doutor Abias, ele esquece que os outros também têm que falar normalmente. Mas é assim, nós temos estado dentro do centro da Universidade Católica a tentar incluir estas matérias na academia. Este é o nosso primeiro foco. O segundo foco é nós podermos, com a nossa presença também na Organização Marítima Internacional, dinamizar um bocado aquilo que tem de ser a eficiência energética na zona dos portos. Nós ouvimos aqui do Rogers a dizer que Angola tem o potencial de começar a descarbonizar por intermédio dos portos. Temos estado a incentivar, pelo menos, que as zonas administrativas das nossas infraestruturas portuárias passem a ter, ainda começarmos o processo de descarbonização por essas áreas. As outras questões que nós temos estado a tratar também já no âmbito da associação é a sensibilização das comunidades, principalmente aquelas comunidades que têm nas florestas o seu ganha-pão, nos produtos florestais o seu ganha-pão. O que nós estamos a fazer é um programa de sensibilização para que possamos não só garantir a preservação das florestas, mas também começar a entender com elas aquilo que devem ser os benefícios locais no sequestro de carbono. Isso são algumas reflexões que nós trouxemos para aqui, sem que o adiantar da hora já não nos permite. Vamos esperar que outras informações que se queiram ter possam vir a partir das perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela rápida intervenção, mas muito objetiva e sumarenta. E passávamos então muito rapidamente para o Miguel Correia, da Ramo Earth. O Miguel Correia tem 28 anos, é casado, temos livros são passados em caminhadas na natureza e observar a vida selvagem, desempenha a função de Chief Technology Officer na Ramo Earth. Possui mais de 10 anos de experiência em tecnologia, liderando internacionalmente a transição digital em soluções baseadas na natureza, através de inteligência artificial, dados e tecnologias emergentes. Além disso, mestre em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Força, Miguel. Pode começar aqui a intervenção. Eu não sei se nos está a ouvir. Obrigado. Sim, estou a ouvir. Entretanto, eu tive um problema com um dos dispositivos e tive que mudar, mas vou conseguir. Luís, não sei se consegue só dizer quanto tempo é que estamos à procura aqui, só para não estender e não ocupar no espaço. Eu sugeria, Miguel, uma intervenção mais rápida, na casa dos 5, 7 minutos, para termos ainda espaço no final para perguntas e respostas e para termos aqui um bocadinho de debate. Pode ser? Claro que sim. Portanto, pronto, Miguel Correia, CEO da Ramo Earth. A Ramo tem estado focada no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza e
também muito focado em aliar aquilo que é tecnologia com aquilo que é útil para as soluções com base na natureza. E eu vou começar por falar da tecnologia que temos mais antiga para reter carbono na Terra, que é a fotossíntese. E muitas das vezes existem N projetos e bastante interessantes que têm com vista a retenção de carbono, e a fotossíntese é muitas das vezes um projeto que fica um bocado aquém daquilo que podia ser as suas potencialidades. No fundo, sempre que temos árvores, sempre que temos plantas, elas estão a fazer um trabalho diário a reter carbono no solo e a utilizar a energia solar para esse processo. E, portanto, a RAM tem facilitado aquilo que é a implementação de projetos de carbono com base em reflorestação e evitar também a desflorestação de zonas que estão planeadas para serem desflorestadas e que têm fronteiras de desflorestação a acontecer. Olhando para aquilo que é a Angola tem vindo num caminho de desflorestação que, não sendo o pior comparado com outros países no panorama mundial, é um caminho que não tem um sentido positivo, tem tido um aumento grande da desflorestação, das mais devidas razões, não é? A primeira e mais essencial a agricultura, e que tem sido bastante importante para alimentar as comunidades, mas temos também algumas causas relacionadas com a exploração de recursos. E aquilo que é necessário fazer, é necessário criar um programa nacional, à semelhança do que existe noutros países, de reflorestação e de perceber em que zonas de Angola é que se deve focar estes programas, e há zonas que estão a sofrer uma desertificação acentuada, como o exemplo da região do Cunene, e tendo aqui a Associação Angolana do Mercado de Carbono a tentar levar este mercado mais à frente, tentar levá-lo ao nível que estão países vizinhos também, que já conseguiram ter um desenvolvimento mais acentuado deste mercado. É muito importante juntar diversos parceiros, ou seja, não só olhar para aquilo que existe fora, mas também parceiros locais, desde o setor privado, do setor mineiro, setor do petróleo, e também o setor público, as instituições governamentais de Angola, e todos numa só direção, tentarmos inverter o sentido de desflorestação na Angola e conseguirmos meter mais floresta, mais plantas no solo e recuperar estas áreas que foram degradadas e que neste momento se encontram bastante difíceis para as comunidades que dependem delas e dependem delas para alimento e para a água, de se situarem nestas zonas devido à desflorestação que tem vindo a acontecer. Tipicamente estes projetos de carbono, eles têm diversas fases, e a tecnologia entra logo numa fase inicial de analisar quais é que são as áreas que têm potencial para desenvolver carbono. Não é possível desenvolver carbono em toda a Angola, é necessário cumprir vários critérios que estão alinhados com estándares internacionais, e estes critérios vão desde, como por exemplo, perceber quando é que foi a desflorestação, se existiu floresta anterior ou não naquela região, qual é que é o tipo de espécies que vamos querer plantar, porque convém que sejam espécies nativas, espécies que pertençam àquele ecossistema, porque no fundo o que estamos a criar aqui não é só uma retenção de carbono, mas sim a recuperar também um ecossistema que foi perdido devido sobretudo a atividades humanas ou à mudança do clima. Depois dessa fase de análise é possível então passar para uma fase de desenho de um projeto e implementação. E a implementação passa por efetivamente metermos plantas no solo, e a partir do momento em que essas plantas começam a crescer, entram em jogo duas tecnologias principais, aquilo que se chama o remote sensing, utilizarmos informação de satélite para conseguirmos medir qual é que é o carbono que está a ser gerado no solo, mas muito importante aliar com aquilo que são as comunidades locais. Ou seja, as comunidades passam a ter um papel de validadores
daquele crescimento daquela floresta e podem o fazer com recurso aos telemóveis e a outras aplicações, mas no fundo termos as comunidades envolvidas não só no desenvolvimento do projeto, ou seja, gerar novos postos de trabalho mais verdes, mas tê-los envolvidos também depois do projeto ter sido implementado na monitorização e na garantia de que aquele projeto está a seguir um caminho correto. E isto é bastante importante, porque quando falamos depois na componente final de registar os créditos de carbono e dos podemos comercializar no mercado ou utilizá-los para fazer offsetting das emissões, aí é essencial nós termos uma alta qualidade de validação e de transparência. E as comunidades trazem-nos isto, e estes novos empregos verdes que são gerados à conta deste mercado vão-nos trazer essa transparência para a Angola. E Angola pode ser um líder no mercado de carbono, dado todo o ecossistema que tem, a grande área, mas às diversas regiões, desde uma zona mais tropical, quase de rainforest, para woodlands, e a zona sul, onde tem áreas grandes, que não têm árvores de crescimento elevado, mas que são até que têm uma densidade até bastante interessante para projetos de carbono. E esta tendência de restaurar áreas em Angola deve-se aumentar e deve passar a ser um foco também, porque isso ajuda bastante um país a controlar aquilo que são as suas emissões, e Angola, sendo um país que tem uma dependência grande dos recursos naturais, olhar para a recuperação da natureza como algo que não só traz trabalhos mais verdes, gera novos postos e rendimentos para as comunidades, mas ao mesmo tempo consegue fazer o offsetting das emissões e reter carbono no solo e ainda conseguir crescer a economia do país só com uma solução que tem tanto tempo quanto nós conhecemos que as árvores existem neste planeta. É isto que é bastante interessante e é este o papel das florestas no mercado de carbono. E obrigado a todos os que conseguiram estar nesta sessão e à Associação Angolana de Mercado de Carbono por levar estas iniciativas que são bastante importantes em Angola. Muito obrigado, Miguel, pela intervenção, tocar aqui em pontos também muito, muito importantes e agradeço também aqui a rapidez da mesma, e tendo em conta que já vamos bastante avançados na hora, mas não gostava de fechar isto sem termos aqui um espaço mais aberto de perguntas da nossa audiência. Portanto, fica aqui lançado o repto. Algum dos nossos convidados tem alguma pergunta? Os nossos palestrantes estão aqui disponíveis. Perguntas? Alguém? Foi tudo demasiado esclarecedor? Parece que sim, parece que ficamos todos esclarecidos. Então, para fecharmos, lanço eu então uma pergunta que pode ser respondida por qualquer um dos nossos palestrantes de hoje. E claramente foi transversalmente falado hoje que há muitos desafios, principalmente em conseguir conjugar vontades e ritmos e enquadrar isso com as necessidades de financiamento que são necessárias, e portanto isto exige naturalmente aqui um envolvimento grande de vários stakeholders, e a minha pergunta iria: qual será então, acredito que não existirá uma estratégia vencedora, mas quais são os principais caminhos que podem apontar para conseguirmos motivar os stakeholders? Já ouvimos falar aqui de alguns pontos, naturalmente a educação é um deles, tal como a doutora Marilice falou, mas o que é que dentro das vossas experiências, das vossas vivências, o que é que vem como a melhor estratégia ou as melhores estratégias para o envolvimento dos vários stakeholders nesta luta contra estes desafios? Quem quer responder pode. Neste momento está aberto o palco a quem entender. Eu posso iniciar. Bem, doutora Bia, antes eu gostaria de reforçar, não é? Portanto, nós reforçar um pouco a visão do Luís, não é? Portanto, que também é uma visão que subscrevemos e ainda ontem tivemos a refletir sobre isso, portanto, um pouco em função dos próprios resultados da conferência, que era pensarmos
E porque foi, pronto, a palestra teve uma exposição muito grande e ontem eu tive uma questão que era, portanto, Angola tem tudo, tem capital humano, tem um conjunto de ideias, um conjunto de ações, já percebemos todos que essas ideias não são novas, portanto, ninguém está a inventar a roda, portanto, mesmo em Angola, há aqui já um trabalho feito, já há mais de 15 anos que já se vem falando da autoridade designada. Nesta fase do campeonato, primeiro, para conduzir efetivamente da ação, o que é fundamental neste momento? Partirmos efetivamente para a implementação das iniciativas, projetos, e em simultâneo ou a posterior, exercer em função de um grupo de pressão ao Executivo a criação do framework regulatório, portanto, tendo em conta a complexidade, a customização necessária que uma framework regulatória como esta, portanto, e o Miguel traz uma visão mais abrangente, que é olhar para a construção, e nós estamos a discutir muito isso, da própria taxonomia de sustentabilidade de soluções baseadas na natureza, que é um macro portanto, documento, a semelhança de algumas geografias, não é? Mas, sem prejuízo disso, nós precisamos nessa fase, porque até temos já identificado algumas organizações com potencial para implementar. Nós hoje temos uma arquitetura financeira, por exemplo, a nível internacional, com JEF, e entre outros, que nós, Angola, vamos buscar muito pouco financiamento. Não é? Portanto, nós temos aqui a FACA UK, para refletirmos, sobretudo, na perspectiva de fazer hoje os melhores caminhos e encurtar um pouco o processo, que é, por um lado, juntar as várias ciências que aqui estão, as várias sinergias que aqui estão, no sentido de auxiliar o pouco setor privado. Nós temos um setor privado muito curto, o micro, pequeno, médio, grande, no sentido de ir buscar esses financiamentos, implementar de facto esses projetos e depois exercer um pouco de pressão. E às vezes essa a sensação que temos, o executivo corre quando as coisas efetivamente estão a funcionar, né? E aqui temos todos uma responsabilidade de efetivamente fazer isso acontecer. Posso? Força. Bem, Força. eu penso que o fundamental e o prioritário é criar capacidade individual e criar capacidade institucional para tudo isso. Porque temos estado a ouvir e temos estado a ver a confusão que se cria. Se não tivermos capacidade, não vamos conseguir fazer um quadro regulatório, não vamos conseguir fazer projetos bons, vamos ter muitos problemas. Sabemos nós que, por exemplo, isto é um exemplo muito concreto, uma iniciativa de uma empresa trouxe e foi assinado um memorando para um projeto para essas soluções naturais, baseadas na natureza, mas que nem sequer se importaram em ir consultar as comunidades locais. E hoje sabemos que é um problema internacional, pois na área onde disseram que ia se reflorestar é uma área que tem comunidades que praticam agricultura, que elas vivem daqueles ecossistemas e não foram consultadas para isso. Então, precisamos ter sempre algum cuidado para que a nossa iniciativa não traga outros problemas. Por isso, é essencial, temos muita coisa a fazer, mas a criação de capacidades é fundamental. É com a criação de capacidades que nós vamos conseguir, inclusive, aceder aos fundos. Nós temos problemas de aceder aos fundos disponíveis. O dinheiro está aí disponível. E nós muitas vezes não conseguimos aceder a isso. Portanto, essa é a reflexão que eu gostava de deixar como contributo à provocação do Luís e depois complementada pelo Emanuel. Okay. Luís, só um minuto, Luís. Eu gostaria de provocar, inclusive, eu penso que está aqui presente o Dr. Giza Gaspar, não é? Portanto, que
um dos precursores de toda essa temática, não é? Doutor Giza, bem-vindo, bom dia, quase boa tarde. Gostaríamos de ouvi-lo. Muito bom dia, quase boa tarde para todos presentes. Olha, eu lamentavelmente fui forçado a entrar um bocado tarde, portanto não sei o que é que já aqui foi abordado. Tenho tentado acompanhar um bocadinho a evolução muito bem-vinda no diálogo entre vários atores sobre essa temática e penso que posso apenas saudar estas iniciativas e desejar naturalmente que sejamos, quando eu digo sejamos, porque isso é um benefício no fundo para o país, sejamos todos bem-sucedidos neste movimento do qual a Associação Angolana do Mercado de Carbono é naturalmente líder, tanto neste movimento que está muito, obviamente, em pleno funcionamento em Angola. Eu vejo que existe um forte enfoque em questões relacionadas com as soluções com base na natureza. Penso que alguns terão já aqui levantado algumas cautelas que devem ser tidas. Ouvi um bocadinho o pronunciamento do Dr. Abias. Talvez apenas complementar o pouco que eu vi, pode ter já ser dito, complementar um bocadinho com a necessidade ou reforçar a necessidade de uma muito forte articulação entre o setor público, portanto a necessidade destas questões serem convenientemente reguladas com o entusiasmo e o dinamismo do setor privado. Eu devo talvez também recordar, não sei se é recordar, porque mais uma vez perdi bastante do que aqui já foi dito, recordar que os créditos de carbono, as emissões de carbono, ao abrigo do Acordo de Paris e não só, portanto aqui estou a referir-me a outros mecanismos de certificação, tais como aqueles que hoje existem no mercado voluntário, também bastante dinâmico, e não só, outros mecanismos de financiamento a resultados, não, de mitigação, incluindo na área das florestas e outras disciplinas relacionadas com as soluções com base na natureza, hoje são até um certo ponto uma matéria de domínio soberano. Portanto, as emissões de um país hoje estão um bocado relacionadas com os compromissos que o país tem a nível global. Logo, ou por esta razão, portanto, a sua utilização, a sua geração e a sua utilização deve naturalmente obedecer à estratégia que aquele soberano tenha, neste caso Angola. A Angola tem a sorte de estar dotada de uma estratégia, de uma política nacional sobre alterações climáticas. Portanto, será importante apenas assegurar algum alinhamento e também que os pressupostos para o normal fluxo, a normal transação destes resultados, créditos de carbono ou outras medidas, estejam salvaguardadas e alinhadas com aqueles que são os objetivos de políticas nacionais de desenvolvimento. Fico por aqui, desculpem-me, eu entrei um bocadinho tarde, portanto não sei se o que eu disse já foi dito, mas apenas uma reflexão sobre o que tenho estado a acompanhar relativamente a essa matéria. Obrigado. Muito obrigado, foi sem dúvida uma intervenção pertinente e eu, infelizmente, a conversa está boa, está a ficar melhor em termos de conversa, mas cabe-me a mim, tendo em conta que já vamos aqui bastante com o nosso tempo bastante ultrapassado, então fecharmos aqui com este segundo episódio das conversas de carbono e agradecer desde logo a todos os presentes, a todos os oradores que contribuíram com o seu conhecimento, com a sua experiência, para enriquecer aqui todo o nosso conhecimento, partilharem-nos as suas vivências, e portanto muito obrigado por essa disponibilidade e a todos aqueles que se juntaram a nós
para aprender um bocadinho mais sobre estes temas, para entrar na conversa, para ajudar a enriquecer o debate. Muito obrigado a todos, desejo-vos o resto de um bom dia, um excelente fim de semana, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.